Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a mensagem do governo que trata da gestão da região metropolitana do Rio. Deputado, a gente falava no primeiro bloco sobre a questão da agência executiva, né? Como é que o senhor vê uma agência que vai aí gerir esse conjunto de municípios? Então, acho que um dos cuidados que se deve ter, entre outros que já foram aqui mencionados, é que em função da forma com que o Estado brasileiro está organizado, né? Nós somos uma federação, uma república federativa, com 3 entes federados dotados de autonomia, né? A União, os estados e os municípios, que passaram a ter autonomia desde a Constituição de 88. Então, um cuidado a ser observado, a ser levado em conta, em que medida, por exemplo, uma agência metropolitana de caráter executivo, não é? Que vai apoiar, operacionalizar certas decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo em torno da região, não vai ferir, né? Não vai, enfim, adentrar em searas que são da competência, são da prerrogativa dos municípios como entes federados. Então, Vicente, eu acho que é uma coisa interessante a se discutir, porque pode ser que aqui e ali alguns prefeitos, alguns gestores municipais se sintam perturbados, fustigados por decisões tomadas pela agência. Bom, peraí, isso aqui é meu município, foi eleito para governar esse município, tem um poder legislativo local, enfim, então, que medida isso não provoca problemas e que devem ser já antecipados? Compartilhar poder é uma novidade, não está previsto na Constituição. Então, como é uma decisão sobre uma ação direta de constitucionalidade, tem caráter de como uma espécie de uma regulamentação da Constituição, essa decisão do Supremo. Eu acho que a gente tem um território aí a caminhar de aprendizado, de como é que a gente vai decidir sobre questões que são de competência ou estadual ou municipal, ou parcialmente dos dois, e como é que a gente encontra um ambiente para decidir juntos e fazer com que o serviço seja melhor prestado, melhor administrado por essa nova entidade que acaba sendo o ente metropolitano. Outros estados estão trabalhando nisso também? Estão. A Bahia já fez uma lei, ela teve problemas entre o município sede, porque é a capital, né, o núcleo metropolitano, e o estado, não se desentenderam sobre essa lei, e os outros estão buscando a solução e entender em cada caso qual é o melhor projeto de lei. Mas todos estão bastante atentos a essas 2 novidades que trouxeram mais, digamos, musculatura institucional, tanto a decisão do Supremo quanto o Estatuto da Metrópole, né? Então, todos estão trabalhando nessa linha. O Estado do Rio já propôs o projeto de lei, os outros estão na fase de elaboração. E o que a gente pode apontar assim, como característico da região metropolitana do Rio, que em outros estados talvez a gente não encontre? Eu acho que o deputado já apontou, e eu vou corroborar, porque é essa excessiva centralidade. Quer dizer, nós temos um conjunto, né, de mais de 12 milhões de habitantes, e onde quase 75% dos empregos estão todos localizados no núcleo metropolitano. Isso é insustentável do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista dos custos, né, que isso impõe às pessoas custo do tempo de locomoção, dos gastos com viagem. Então a gente precisa construir uma metrópole, como ele mesmo disse, mais equânime, mais equilibrada, mais justa na distribuição das oportunidades. Então a gente precisa fazer o desenvolvimento mais equilibrado e, para isso, fortalecer as centralidades. Niterói, que é a cidade dele, por exemplo, há 40 anos atrás, era a nossa segunda centralidade. Hoje essa segunda centralidade já é Oabá ou Campo Grande. Niterói já não exerce mais esse papel. Nós precisamos que Niterói exerça. Explica um pouquinho o que é essa centralidade. A centralidade, a gente fez um estudo recente, o Sebrae fez para nós, muito, muito interessante, que estuda a hierarquia das centralidades. Quer dizer, centralidades são os locais onde se reúne atividade comercial e de serviços relevante. Na região metropolitana são 160 e a gente então fez o ranking das 30 primeiras, né, mais dinâmicas. E foi uma surpresa para nós que centralidades como Niterói, como Madureira, que já exerceram papéis importantes na vida metropolitana, tenham perdido posições para essas novas centralidades criadas, como é o caso da Barra da Tijuca, até inventadas. Então, fortalecer essas centralidades, não só como Niterói, Alcântara, Nova Iguaçu, Campo Grande, mesmo no Rio, Duque de Caxias, é fundamental para que a gente distribua melhor os empregos do comércio e serviços, que são os mais dominantes, a quantidade mais expressiva de empregos nossos estão na área do comércio e serviço. Então é muito importante trabalhar isso, e isso é uma estratégia para que possamos daqui a 20 anos, 15, 20 anos,
ter uma metrópole polinucleada e não só unicamente centrada no núcleo metropolitano. Isso não é saudável nem sustentável. Sobre esse tema, que é interessante observar que essas centralidades, elas não estão necessariamente vinculadas ao território de um município, né? Não. São localidades, ou nucleamentos. Eu imagino que seja o centro do Rio. Sim, claro. Sem dúvida, tem que absolutamente. ser. Tem que ser. Mas que reúnem uma concentração muito grande de recursos, de investimentos, de emprego, enfim, de oportunidades, digamos assim, socioeconômicas, né? Serviços. E como que a gente distribui isso? Olha, com decisões de investimento, com a localização, por exemplo, hospitais de traumaortopedia. É importante que eles estejam em centralidades como essa. Universidades, cursos técnicos, todas essas decisões de governo, seja federal, estadual ou municipal, fortalecer a centralidade significa colocar esses equipamentos. Decidir sobre a melhoria de transportes, por exemplo, o lado de lá da Bahia fica mais claro isso. Certamente, a diminuição da importância da centralidade de Niterói, como já teve no passado na região metropolitana, se deve ao lado de lá não ter um sistema de transportes de massa, né, de alta e média capacidade importante. Tirando a barca, todo o restante lá são ônibus que não dão conta de oferecer comodidade e segurança a quem quer ir a Niterói para o serviço de qualidade, para uma coisa, uma compra, enfim, uma necessidade que só um núcleo importante pode oferecer, ele se desestimula, porque não tem essa facilidade. Então, mexer com o transporte é muito importante para fortalecer essa centralidade, dar a elas dinamismo que elas precisam para atrair e ampliar os negócios que ela oferece. Veja, Fernanda, quando você faz essa pergunta essa difícil pergunta sobre como distribuir, vale dizer como reequilibrar, certamente é o que respondo provocando, mas assim, certamente não é seguindo, por exemplo, a cartografia das unidades de polícia pacificadora que o Estado praticou. Quando você olha para o mapa, por exemplo, das UPPs, né, e os critérios geográficos de distribuição, eles não atendem certamente a essa necessidade de reequilibrar as coisas. Ao contrário, há uma forte concentração dessas unidades em áreas populares no entorno de bairros da Zona Sul do Rio, ou há também uma forte concentração delas assim, no corredor correspondente, digamos assim, à agenda dos grandes jogos. Sem falar na questão dos municípios. Nós temos 42 UPPs, das quais apenas uma fora da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, certamente, o caminho não é seguir aquilo que o próprio governo do Estado vem praticando em algumas áreas, né? Talvez notadamente na segurança pública, mas não só. Eu preferia, por exemplo, destacar o Caio Martins. É uma instalação esportiva muito boa, né, dos anos 50, e que, se uma bela reforma, poderia muito bem receber algumas atividades dos Jogos Olímpicos e não faria feio, um lugar bem localizado, uma paisagem interessante. Eu acho que o Caio Martins, por exemplo, poderia ser sede dos Jogos, de alguns esportes dos Jogos Olímpicos. Ganharia Niterói, ganharia aquela região uma edificação esportiva atualizada, né, modernizada, e ganharia também os Jogos Olímpicos com um carisma mais socialmente mais interessante, na minha opinião. Tem alguma modalidade que vai ser disputada em Niterói? Disputada, mas nós vamos receber muitas delegações de vela. De vela. Assim, competições não propriamente, que né? vão disputar na Baía de Guanabara. Sem dúvida. São várias delegações de vários países, né? Foi bom até ter falado na Baía de Guanabara, porque já vem a preocupação, né? Só uma gestão integrada de saneamento vai conseguir limpar a Baía de Guanabara? Eu não tenho dúvida. O principal desafio da Bahia é o saneamento de toda a periferia metropolitana. São Gonçalo, Nova Iguaçu, Caxias, Magé, Belfor Roxo, São João de Meriti. Enquanto a gente não equacionar esse drama dos esgotos, né, do tratamento da coleta e do tratamento dos esgotos, nós não vamos ter a Bahia limpa. Você tem números? Assim, eu acho que a gente precisa de uns 12 a 13 bilhões de investimento. E a gente vai precisar de 20, 25 anos. Não tem mágica. Eu acho que quem anunciar qualquer outra solução, acho que vai estar mentindo para a população. Vicente, é um trabalho difícil. Concordo com você, concordo com o Vicente. Mas nós já tivemos certos investimentos no passado. Tivemos. E infelizmente acho que não foram destinados da maneira mais adequada. Né? Eu acho até que mais grave. Eu acho que foi anunciado metas que não seriam atingidas. Eu acho que foi vendida uma imagem de que com os 2 ou 3 bilhões que se captaria para fazer, né, a despoluição da Bahia, seria suficiente para despoluir. Era um passo importante. E foram feitos investimentos importantes, estações de tratamento, mas não se conseguiu ter recursos para fazer a canalização dos esgotos chegarem nela. Tem estações de tratamento que trabalham ainda só com 5% da sua capacidade. Então a gente tem muito o que fazer. Então, para isso precisa de investimento e tempo. Também não se faz isso num governo.
A despoluição da Baía de Guanabara é uma política de Estado e tem que ser encarada como tal, na minha opinião. A gente tem quantos por cento ali da população que não tem esgoto? Olha, na Baixada e na tratado periferia... muita gente, né? Mas... Na periferia metropolitana, os números são muito baixos. 5 a 10% no máximo, o que você encontra de tratamento com coleta adequada. Com coleta e tratamento adequado. De 5 a 10% no máximo. Essa é a realidade. A coleta, a grande maioria já, tem bairros ainda que tem a vala a céu aberto, mas é minoria. A grande maioria já coleta através das galerias de águas pluviais, só que no sistema misto. Isso vai jogar direto nos rios que vêm para desaguar na Baía de Guanabara. Então, é só o afastamento do esgoto. Eu não chamaria isso de uma coleta, é um afastamento do resíduo. De toda forma, Fernando, o que eu queria acrescentar aqui é o seguinte, assim como o Vicente mencionou, que vai ser muito difícil, se não impossível, equacionar o problema da despoluição, né, da Baía de Guanabara sem enfrentar a questão do saneamento básico nos municípios que estão no entorno da Bahia, eu diria que também assim, não é apenas implementando uma agência metropolitana executiva que a gente poderá resolver um conjunto de problemas que se acumulam e de forma desigual na região metropolitana. Acho que será necessário também, eu tenho insistido nesse ponto, isso não é da alçada da região metropolitana, mas enfim, eu acho que é preciso mudar certos padrões de governança do conjunto do Estado, não é? Isso significa, a meu ver, inverter prioridades, não é? O Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, adotou prioridades que são, no mínimo, discutíveis, né? Um alto nível de endividamento, inclusive em dólar, né? Uma política de isenção tributária que merece questionamentos. Não que a isenção tributária seja um mal em si, não quero cair nesse discurso fácil, nem leviano. A isenção tributária pode ser, sim, indutora de desenvolvimento econômico regional, mas da forma como foi praticada no Estado, acho que houve uma flexibilização exagerada dos critérios e do rigor. Então, acho que também não se pode depositar na agência metropolitana, não é, digamos assim, o condão, não é, de resolver um conjunto de problemas que estão para além da montagem de um modelo de governança metropolitana. Até porque é compartilhada a questão, né? Tem que ser dos municípios e o Estado tem que lutar por investimentos comuns para a gente resolver essa agenda do saneamento, que na verdade é uma agenda do século XIX, né? Nos envergonha a todos. Mas eu acho que tem endividamentos positivos. Claro. Então, o caso do que a SEDAI tomou empréstimo para colocar água potável na região metropolitana, quer dizer, universalizar o abastecimento da água na Baixada Fluminense, é importante, porque a água potável também presente, ela gera esgoto e ela ajuda, permite, viabiliza como a equação do enfrentamento da questão do saneamento. Então, eu acho que tem investimentos importantes e que a gente não pode perder essa toada, quer dizer, manter essa constância de buscar soluções conjuntas e compartilhadas para enfrentar esse tema de uma maneira a resolver, em definitivo, a poluição da Bahia. E o governo vê como imprescindível a parceria público-privada para encarar essa questão do saneamento? É uma das alternativas, não é única. Eu acho que, por exemplo, o endividamento, a cidade já tomou o máximo que podia para fazer a universalização da água. Para o esgoto, a gente vai ter que socorrer de outros mecanismos para que a gente possa chegar no menor tempo possível a essa universalização. O desafio é em quanto tempo a gente consegue fazer, no menor curto prazo de tempo, a gente consegue ter resultados efetivos no combate a essa poluição. A participação do investimento privado pode ser bem-vinda, desde que compartilhadamente esses entes, Estado e municípios, encontrem essa equação. E mantida a referência no interesse público, claro, né? Porque muitas vezes o que você vê são recursos públicos transferidos para a iniciativa privada para gerir equipamentos públicos, não é? Com resultados muito discutíveis. Então, o investimento privado não é mal, isso é o contrário. Ao contrário, deve ser atraído, mas atraído na boa direção e sempre, quando isso for feito por parte do poder público, sem perder a referência no interesse público, em última instância, a quem a gente serve, a quem nós estamos a serviço de quem? Nós estamos a serviço de uma população que espera por serviços cada vez mais qualificados em função dos impostos que ela recolhe. E preservando aquilo que é considerado estratégico. O fornecimento da água, por exemplo, é um assunto estratégico fundamental, tem que ser considerado também isso como um assunto de Estado. Obrigada, Vicente. Obrigada, deputado. Desejo sucesso aí na votação do projeto, que as discussões sejam frutíferas e que saia o melhor texto possível.
Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.